No trecho, muitas delas saíram do espaço da casa como asilo para o necrotério. Vamos reler isso aqui comigo. Muitas delas saíram do espaço da casa como asilo para o necrotério. Cara, saíram das suas casas. A casa é o lugar seguro, né, em que supostamente nós temos segurança na casa. Mas elas saem, às vezes, da casa para o necrotério. Né? Então, é a violência doméstica. Beleza? Então, vamos falar. Muitas delas saíram do espaço da casa como asilo. A casa é seu asilo. E o asilo é entendido como lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a ele se recolhem. Então, a ideia aqui é a seguinte, se entende a casa como asilo, tá legal? E aí é um comentário, o que é asilo? O que é asilo? Lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a ele se recolhem. Então, se a pessoa se recolhe ao asilo, né? Asilo político, por exemplo, se recolhe ao asilo, então, naturalmente, ele não vai ser penalizado por aquilo. Tá legal? Da mesma forma, se você for pensar, né, e ter uma amplitude maior disso, você, estando em casa, né, nos seus afazeres de casa, nas suas coisas de casa, você também está isento dos problemas de fora da casa. Então você está dentro de casa, seus problemas estão dentro dessa casa, as coisas que você está ajustando, que você está fazendo e tudo mais. Então, de certa forma, a casa, é muito utilizada essa expressão, né, de a casa como o meu asilo, né? A casa é o lugar em que me recolho, eu fico bem na minha casa e pronto. Eu fico livre das amarras, dos problemas de fora, né? Beleza. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que comete a violência, ela entende que ela é a dona da casa. Aquela pessoa, o homem lá, né? Então, ele é o dono da casa. E ele se sente, às vezes, isento de qualquer responsabilidade, de alguma coisa que ele faça lá dentro também. Beleza? Então, essas duas pontes aí, tá? Ok. Então, se fala o seguinte, olha, muitas delas saíram do espaço da casa como asilo para o necrotério. Mas o asilo, lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a ele se recolhem. A definição de asilo é um recurso utilizado para fazer referência direta à impunidade associada aos crimes contra as mulheres assassinadas pela fúria do gênero. O que acontece nesse caso aqui? O problema foi a palavra direta, né? Porque, na realidade, o que se tem aqui? Nós temos um contexto, né? Ó, muitas delas saíram do espaço da casa como asilo, um lugar de segurança. Saíram da casa como asilo para o necrotério. Né? Saíram de uma segurança para, de repente, serem mortas. Ok. Então, asilo aí é o quê? Lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a eles se recolhem. Tá legal? Então, é lógico, a gente fica assim, poxa, isentos das leis, da execução das leis, aqueles que a eles se recolhem. Né? Então, aquelas pessoas que cometem os crimes dentro de casa, eles pensam que não vão ter problemas. Né? Significando mais ou menos isso. Mas, na realidade, a busca do conceito de asilo, e esse é o conceito, esse conceito ele não foi sugerido apenas nesta relação temática aqui, né, contra mulheres e tudo mais. Mas efetivamente, o asilo político, por exemplo, uma pessoa então que tem lá problemas políticos num país, ela tem um asilo político e ela vai ficar isenta de punição, até os contratos, os trabalhos entre os países e tudo mais, até fazer essa relação aí, tudo bem? Então, essa relação diplomática e tal, mas ele fica isento de punição. Então, o que foi colocado aqui foi objetivo, não foi específico para o campo temático do texto, beleza? Lugar, o que é um asilo? Lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a eles se recolhem. Pronto. Então, asilo político, você vai lembrar de asilo político. E aí, a autora encaixou o asilo, que é um lugar de segurança. Né? Então, não vai ter pena, não vai ter punição. Né? É um asilo que a pessoa vai ter, a sua casa. A casa é o seu espaço de segurança. É basicamente isso. Tá legal? Beleza. Aí, eu falar que é um recurso utilizado, essa definição de asilo é um recurso utilizado para fazer referência direta à impunidade associada aos crimes.
Então, quando ele colocou lá, aqueles que a ele se recolhem, ele não está falando sobre o homem violento, o homem que mata a mulher dentro de casa. Ele não está falando isso. Ele está falando de asilo. Asilo político, por exemplo. Normal. E a autora encaixou isso no contexto. Aí no texto dá para a gente entender indiretamente, mas diretamente não. Entendeu? Beleza. Então, aqui nós temos, olha só. Muitas delas saíram do espaço da casa como asilo para o necrotério. Asilo. Vamos pensar no asilo político. Lugar onde ficam isentos da execução das leis aqueles que a ele se recolhem. Pronto. Beleza? Mas no texto eu consigo entender, indiretamente, realmente eu posso entender aqueles que a ele se recolhem, aqueles que a ele que estão na casa, nesse asilo, né? Então eles acabam se sentindo fortalecidos, né? E acabam cometendo violência doméstica e tal. Posso entender isso? Até posso. Mas não é uma relação direta. Concorda comigo? Por isso está errada a afirmação. Essa interpretação extrapola os sentidos do texto. Não é possível afirmar que ela usou o vocábulo asilo em uma de suas acepções para fazer referência direta à impunidade dos homens e que cometem violência doméstica e ficam impunes. Então, basicamente assim, o que a banca falou, isso aí extrapolou. Mas, na realidade, é isso. É só você perceber a palavra direta que prejudicou. A palavra direta prejudicou. Porque ela aquela definição não foi utilizada diretamente para este tema, para este campo semântico, a violência doméstica, né? Foi só por isso que a gente percebe que essa questão 8, ela não está certa, beleza? Então, o direta ali que realmente prejudicou. Beleza?